autorizam, né? Mas vocês não ligam as câmeras mesmo? Nunca vi. Tô dando aula sozinho. Pessoal, boa noite, já está gravando, né? Vamos para a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre planejamento estratégico. Só um detalhe, a atividade que vocês fizeram ontem, assim que eu terminar a aula de hoje, eu vou respondendo os comentários que vocês me mandaram. Alguns que era só aquela explicação, respondi. Alguns que eram as respostas, né, das alternativas, eu vou corrigir uma a uma, tá? Vou conversar com vocês, para quem mandou eu vou responder, tá bom? É que eu esperei que muita gente não ia mandar ontem. Aí, se eu respondesse ontem, às vezes vocês passavam a resposta. Embora era muito fácil aquelas tarefas, né, gente? Vamos combinar que o professor aqui ajudou demais, que estava muito fácil. E hoje nós vamos falar de planejamento estratégico. Na verdade, nós furamos uma linha cronológica, né? Que, na verdade, a gente geralmente fala de planejamento antes de falar de algumas coisas que nós já falamos, tipo gestão de tempo. Mas eu achei que era oportuno falar de gestão de tempo naquele momento e eu acho que não fez muita falta, não. O que é essa questão do planejar estrategicamente? É por isso que eu mandei lá 2 vídeos para vocês assistirem, né? E queria imensamente, do fundo do meu, vou até olhar para a câmera aqui, do fundo do meu coração, né? Sabe aquele desejo de coração? Que vocês falassem o que vocês entenderam sobre aquilo que vocês assistiram, para a gente começar a aula conversando. E aí depois eu tenho slide, né? A gente vai conversar, eu vou dar aula. Não que conversar não seja dar aula, né? Porque conversar também é dar aula. Mas eu queria que vocês abrissem o microfone, que eu acho que a maioria de vocês tem microfone fácil para ativar, deve estar no celular, e falassem. Se puder abrir o vídeo, é melhor ainda que eu vejo com quem estou conversando, né? Mas se a vergonha for muito grande, tudo bem abrir só o áudio. Quem começa? Nós temos 6 pessoas na sala. Quem começa? Ninguém quer começar? A Leidiane falou que não assistiu os vídeos porque a internet dela estava ruim. Tá, mas e os outros? Tô aguardando. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, professor? Então, eu fiz um pequeno resumo dos 2 vídeos, né, que você nos mandou, tanto de planejamento estratégico como de análise de SWOT. Isso, então Em vamos lá. relação ao planejamento estratégico, eu achei bem interessante, porque no começo, quando eu comecei a ver, eu achei que ele era mais assim, para, tipo, organizar a empresa, fazer um planejamento tão geral. E eu descobri que, na Uhum, verdade, não, né? Que ele é usado para atingir os objetivos da empresa, né? E alguns uhum, benefícios que eu achei interessante, destaquei também, que foi falado no vídeo, foi descrever um caminho claro para a sua empresa, traz foco e melhorar a autoconsciência da empresa e motivar a equipe. E eu achei muito interessante isso, né? E eu vi que o planejamento estratégico ele é bem legal e pode ser muito útil para a empresa. Igual quando eu mandei a tarefa para o senhor, que eu escolhi, né, um dos planejamentos, e para mim, né, o planejamento da matriz de Gutt foi muito legal. E vou até usá-la na minha vida também, porque eu achei ela bem interessante. Em bacana. relação à análise de SWOT, eu achei Hum, interessante porque o objetivo dela é a característica-chave, né, no mercado que ela atua. Ela tem um tópico como ambiente interno e um ambiente externo também, né? E alguns pontos que eu achei legal é o diagnóstico da empresa do mercado, porque ela visa também. Nessa análise SWOT, você tem que tomar a decisão, pontos a melhorar, itens chaves e prioridades e planos estratégicos. Então, tudo isso é visto, né, quando vai trabalhar a análise SWOT. E eu achei legal porque a sigla dela significa fofa, né, em português. isso, fofa. E colocou aqui, quando se fala SWOT, colocou algumas palavras-chave, como força, fraqueza, oportunidades e ameaças, né? E se ela Isso. for traduzida para português, ela significa fofa, né? Uhum. E é um planejamento que ele é usado na gestão de empresa. Então, foi esse meu resumo. Muito bem, muito obrigado, Caroline. Isso. É que tem uns nomes a gente olha assim e fala, será que é? Vou ler de novo. Mais alguém quer participar? Deveria, eu acho, né? Assim, é uma sugestão, né? Deveria participar. Não? A Leidiane falou que não assistiu, então a Leidiane está isenta dessa parte. Depois ela tem que assistir. Pessoal,
Ó, acho que a Adna deve ser uma pessoa muito vergonhosa, ela só manda no chat. Planejamento estratégico é um guia para a empresa. A partir dele, podemos planejar e criar um plano para o melhor gerenciamento, melhorando o desempenho de todos os colaboradores. Muito bem. Tá certo, não tá errado. Pessoal, então qual que é a nossa proposta de hoje, né? Falar um pouco disso, de planejamento estratégico. Vocês vão perceber que tem muito a ver, desde a primeira aula até hoje, tudo que nós temos falado. Tipo assim, eu não sei, às vezes vocês não têm a mesma percepção, mas nada do que nós falamos tem um caminho contrário. Nada do que nós falamos está muito distante uma coisa da outra, né? Então, nós fizemos uma breve introdução de o que é administrar. Aí você fala de cultura e estrutura organizacional, que está extremamente ligado ao hábito de planejar. Porque, por exemplo, ter o hábito de fazer planejamento estratégico, isso é cultura. Porque se não tem cultura de planejar, o planejamento estratégico não acontece. Entendem? Então, tudo é uma coisa muito entrelaçada com a outra. Então, na administração, de uma forma geral, né, vocês vão se deparar com esses conceitos, com várias temáticas, tudo ali junto acontecendo. E principalmente se vocês de fato olharem para mim e falar, não, eu realmente quero, né, seguir carreira na administração. Quando eu falo seguir carreira, gente, entendam que você pode ser analista, auxiliar, ou seja, você quer trabalhar com administração de empresa. Você pode trabalhar em qualquer setor, mas dentro da administração. Muita gente fala assim, eu quero trabalhar com administração de empresa, acha que a pessoa quer abrir um negócio, e nem sempre ela quer abrir um negócio, né? É igual a live que nós assistimos, né, no dia da nossa primeira aula, sobre empreendedorismo. E uma das críticas maiores que eu faço sobre empreendedorismo é isso, empreender não é abrir negócio. Também é abrir negócio, mas empreender não é só abrir negócio, tá? Empreender vai além, e é a mesma coisa com administrar, né? Administrar não é só o fato de você querer administrar uma empresa inteira. Você pode administrar um setor, você pode administrar um grupo de trabalho, enfim. Mas é bom, administrar de certa forma é bom. Eu vou projetar os nossos slides. Hoje não são slides que eu produzi, tá? Diferente das aulas passadas. Todos aqueles slides lá eram meus, né? Eu mesmo que produzi o material. Mas hoje nós vamos utilizar um slide que não é produção minha, é do Sebrae. Aí eu preciso dar os créditos, tá? Que isso sirva para a vida de vocês. Toda vez que vocês forem usar um material que não foi vocês que produziram, vocês mencionem quem produziu, tá? Isso a gente fala de direitos autorais. Então esse material que eu vou usar tá público, tá na internet, certo? Mas não é do professor de vocês, diferente dos da aula passada, tá bom? Só para informações, né? Vou colocar aqui e a gente vai começar a falar. Deixa eu só ver se aqui dá certo. Não dá, eu acho. É aí, devagar e sempre. Só permitir a entrada de uma menina aqui. Acho que é a Geisa que tá pedindo para entrar. Permitir. O primeiro slide é esse aqui. Certo. É porque esse aqui não é o programa que eu geralmente uso para apresentar, mas vamos lá. Planejamento estratégico. Como construir e executar com maestria. Primeira coisa aqui que eu vou discutir com vocês é a palavra maestria, né? O que significa fazer uma coisa com maestria? É fazer a coisa da melhor qualidade possível, tá? É você executar, planejar, fazer da melhor forma possível aquilo que você quer fazer, tá? Então, na aula de hoje, esse slide eu não vou usar ele inteiro, ele tem muito texto, depois vocês vão ler. Eu estou resumindo aqui, a gente vai conversando sobre ele, mas eu não vou usar ele na íntegra, tá vendo? Ele tem muito texto. A gente vai ler alguns trechos, mas depois vocês façam uma leitura inteira, tá bom? Só para a gente aproveitar o tempo, se a gente for ler tudo aqui, aí vocês sabem que a gente não sai daqui antes da meia-noite, né? A primeira coisa que é importante quando a gente fala de planejamento, e eu sempre gosto de reprisar isso com qualquer turma que eu começo, é disciplina. Né? Nós precisamos ter para planejamento disciplina. Precisamos ser disciplinados. Às vezes, não é aquela disciplina de obedecer, sabe? Não é aquele negócio de ser submisso e tal, ou de dever obediência a alguém, não é isso. Mas é você ser disciplinado consigo mesmo e com as tarefas que você executa ao longo do seu dia, da sua jornada.
Então, isso é ser disciplinado. É você ter horário, é você ter disciplina para fazer as coisas que você tem que fazer. Então, sempre que nós queremos chegar a um objeto, ou a um objetivo, ou a algum desejo, que é o que está dizendo aqui, a gente precisa de uma certa forma de recursos. Por exemplo, eu quero construir uma casa. Você vai precisar de um terreno, você vai precisar de material de construção, você vai precisar de pedreiro, de projeto, de um monte de coisa, que a gente chama de recursos, né? A gente falou isso lá na primeira aula. E você precisa, então, gerenciar esses recursos para atingir um objetivo, ou para atingir aquilo que você quer atingir. Então, o planejamento, ele parte de um objeto ou de um objetivo. Quando eu falo um objeto, porque às vezes você vai usar planejamento para coisas pessoais. Então você fala, eu quero um carro. Então eu vou planejar, eu vou fazer um planejamento de como eu vou conquistar o meu carro, né? Quais vai ser as minhas estratégias. Então o planejamento, ele ajuda na construção de um caminho, né? Ele é o caminho, né? Não é nem a Bíblia aqui para a gente que eu sou o caminho, né? Mas o planejamento, ele pode dizer, eu sou o caminho para que você atinja o seu objetivo da melhor maneira possível. Ou seja, sendo eficiente e eficaz. Então você precisa gerir esses recursos. Aqui cita, pessoas, máquinas, dinheiro, financiamento. E aí, com tudo isso, como gerir tudo isso? Por exemplo, nós precisamos fazer nossas vendas dobrarem dentro de 2 meses. Eu tenho pessoas, eu tenho máquinas, eu tenho equipamentos, eu tenho dinheiro, eu tenho esses recursos. Mas o que cada recurso precisa me entregar? E o planejamento é isso. Mas só que o planejamento é justamente essa lógica. Eu tenho que pensar antes de começar a executar. Hoje eu estava participando de uma reunião pela manhã e lembrei de vocês. Olha o tanto que vocês estão importantes, né? Eu até falei, nossa, eu estava conversando isso ontem com os meus alunos. A gente estava falando sobre apagar incêndios, né? A gente reuniu alguns departamentos e aí uma menina falou, nossa, a sensação que eu tenho é de que a gente vive apagando incêndio. Eu falei, gente, eu falei disso ontem. Mas era essa sensação, né? Ou seja, não adianta nada o incêndio estar acontecendo e você querer planejar sobre aquilo ali. Você precisa resolver. Aí sim, você vai lá, cumpre o seu papel de apagar aquele incêndio. Só que você precisa tirar daquela situação uma lição. Lembra do PACD? Você resolveu a situação, agora você precisa entender o porquê que ela aconteceu para que ela não aconteça de novo. Ou você precisa padronizar. E aí a gente falou sobre isso. Eu ainda falei, olha, gente, hoje eu vou falar disso na aula com os meninos, né? Mas é a gente planejar antes as coisas. Não adianta nós ficarmos aqui em reunião discutindo um problema que está acontecendo agora, se a gente não for projetar alguma coisa para o futuro. Então, ou seja, o problema aconteceu, a situação aconteceu, você precisa resolver ela, e quando você está resolvendo e resolve, tira-se a conclusão ou planeja-se aquilo ali. Né? Faz um planejamento de quando aquilo acontecer de novo, o que a gente vai fazer. É um exemplo. Nas empresas, na maioria das vezes, o planejamento estratégico ele acontece uma vez por ano, a cada 6 meses, tem uma regra. Cada empresa tem uma regra, porque o planejamento estratégico, ele envolve todo mundo. Vamos pensar que vocês estão numa fábrica de cerveja, né? E a meta é dobrar a produção de cerveja dentro do ano, né? Ou o faturamento. Vamos falar de faturamento que é melhor, né? Que é a receita. Ou seja, vocês querem chegar em dezembro tendo faturado o dobro do que vocês faturaram no ano passado. Ou seja, todos os setores vão trabalhar em torno desse objetivo, por meio de um planejamento. Ou seja, o setor de vendas precisa vender mais, é óbvio, mas o setor de recursos humanos precisa trazer mais gente. O setor financeiro precisa conceder mais recursos. Sabe, o planejamento estratégico é isso, é todo mundo tem o que fazer para contribuir com aquele objetivo. É um caminho realmente, né? É como que você vai fazer para chegar. Então aqui, na verdade, esse slide está falando do que é, e eu já estou falando aqui do que é e não tinha passado o slide, né? Esse último parágrafo. Então, se pode concluir que, quando se trata de um negócio, o planejamento estratégico deve ser compreendido como um conjunto de processos contínuos e sistemáticos que concentram a atenção, recursos e esforços da empresa em um caminho para que ela se organize e atinja um objetivo. É muito fácil o que é planejamento. Saber o que é fácil. O difícil é fazer ele acontecer. Tanto é que nas grandes empresas que eu já passei ou que eu já conheço, gente que trabalha,
Muita gente fala, não, nós temos um planejamento estratégico. Mas na verdade não tem, sabe? Ele está dizendo que tem, mas não tem. A pessoa diz que é, sabe o que que é, mas ela não faz. Tá bom? Então, se eu perguntar para vocês a partir de hoje uma definição de planejamento estratégico, eu espero algo próximo desse parágrafo, não igual, porque vocês nunca precisam responder igual está no material, mas é algo nesse sentido. É um conjunto de processos, de rotinas, de relações que estão todas em torno de um único objetivo. É como se a empresa estivesse fazendo todo um esforço para atingir um único objetivo. É aquele velho exemplo do cabo de guerra, né? Um puxa para um lado, um puxa para o outro. Então não vai para lugar nenhum se os dois tiverem a mesma força. Ou é o caso da canoa, né? Não sei se vocês já andaram de canoa ou de remo, né? Essas canoas de motor. Mas a depender de como que um rema e o outro rema, o negócio não sai do lugar. Porque tem uma intensidade, tem uma direção. Então você precisa remar para o mesmo lugar, né? Você precisa ter a mesma sintonia. E é isso que o planejamento estratégico tenta provocar nas pessoas. Olha, nós precisamos todos navegar no mesmo sentido. Então vamos reunir todo mundo aqui, vamos definir e a partir daí a gente toca, tá? E aí uma pergunta que todo mundo me faz, e eu vou esperar vocês responderem aqui para mim no áudio, porque eu não estou vendo vocês agora, tá? Eu não estou com a tela do Meet aberta. Eu estou vendo só meus slides. Quais empresas podem usar o planejamento estratégico? Para quais empresas o planejamento é útil? O que vocês acham? Eu vou dar opções. Ela é útil só para grandes empresas, só para pequenas empresas, médias empresas ou todas as empresas? O que vocês acham? Estou esperando. Eu não desisto nunca. Acho que é para todas as empresas. Quem falou? Geisa. Geisa. Isso, pessoal. Eu não vou esperar mais que a resposta está certa, né? Então, todas as empresas precisam e têm utilidade de planejamento. Fazem? Não. Mas é útil. Pode ser a sua empresa de dentro de casa de fazer bolo, né? Um exemplo, né? De fazer doce. Ou pode ser no seu trabalho de maquiagem, que hoje em dia muitas pessoas trabalham com maquiagem. Eu não sei, eu acho que tem algum de vocês que tem alguma coisa de maquiagem ou alguma coisa, não tem? Eu vi em alguma conversa aqui no WhatsApp comigo um símbolo de tipo aqui. É a Caroline. O que que é, Caroline? É uma empresa que você tem? É uma empresa, Caroline? Não, né? Enfim, mas qualquer tipo de negócio cabe o planejamento estratégico, tá? Qualquer tipo de negócio cabe planejamento. Então não tem essa de que minha empresa é pequena demais para me planejar, ou minha empresa é média, o planejamento não resolve. Nada disso. Toda e qualquer empresa pode ter planejamento. Os objetivos são diferentes, né? Mas o planejamento cabe em qualquer lugar. O planejamento cabe para uma viagem, né? Eu vou fazer uma viagem, meu objetivo é viajar para a Disney. Eu quero fazer uma festa de 18 anos na Disney, eu quero ir para a Disney. Então você vai lá e planeja, olha, o meu objetivo é esse. Eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter passaporte, eu tenho que ter isso, aquilo. Aí você começa a planejar. Então tudo cabe planejamento. Quais são as vantagens de se fazer um planejamento estratégico? Aqui estão algumas das vantagens, né? Existem outras. Primeira coisa, alocação de recursos financeiros, materiais e humanos da empresa para ações que foram previamente analisadas, ou seja, você gasta tanto o seu dinheiro quanto o seu recurso material com aquilo que vocês acham interessante. Eu acho que vocês já viveram situações dessa, ou em empresa ou em casa, quando você percebe que a sua empresa ou você está gastando com aquilo que não é necessário. A gente costuma dizer pessoalmente, eu estou gastando dinheiro com supérfluo, né? Pensa em vocês uma empresa que não sabe o que quer. Ela vai gastar dinheiro à toa. Às vezes ela comprou uma máquina que ela nem precisa para a atividade que ela quer fazer. Às vezes não faz sentido nenhum comprar mais uma máquina. Às vezes não faz sentido nenhum contratar mais uma pessoa. Então, quando você planeja, você aloca melhor seus recursos, ou os seus recursos vão ter mais utilidade, tá? Segunda coisa, é o comprometimento dos funcionários. Por quê? Porque o planejamento é construído por todo mundo. Sabe? Quando vai se planejar dentro de uma empresa,
você tem que reunir todo mundo, juntar a galera toda. Ah, não, mas o fulano lá da produção diz, não, ele precisa participar. Nem que seja do planejamento da área dele. Ele não precisa participar do planejamento financeiro, que ele não sabe nada. Mas ele precisa participar do planejamento da área dele. Ou seja, o que compete à minha área? Aí ele vai traçar as metas, né? Eu não sei se vocês entendem essa lógica. Objetivo, metas, ações. O objetivo é aquilo que nós queremos alcançar. As metas são os espaços. Por exemplo, eu quero chegar a R$1 milhão. Então, você tem a meta de que daqui 10 anos você tenha 500 mil, daqui 20 anos você tem... Ou seja, meta é o caminho. São etapas que você vai cumprindo que você vai se gratificando por isso, entendeu? Então, por exemplo, se você tem um objetivo de chegar a 1 milhão e não tem meta, sabe? Tem um vão aqui que até você chegar no objetivo você desiste. Entende? É igual perca de peso. Um exemplo, acompanhamento nutricionista. O cara, ele fala assim, olha, Thales, você hoje pesa X, seu objetivo é chegar aqui, ó. Vocês estão vendo minha mão, né? Dá pra ver. Você precisa chegar aqui. Mas antes de você chegar aqui, Thales, nós vamos traçar metas. Esse é meu objetivo, tá aqui embaixo. Só que ele traça uma meta aqui. Por quê? Porque eu não vou trabalhar para chegar no objetivo por enquanto. Eu vou trabalhar para chegar na meta. Porque a meta contribui com o objetivo. Aí depois dessa meta, ele me põe outra. Agora você tem uma nova meta. Eu vou trabalhar para atingir ela. Subconsciente, eu vou me alimentando. Isso é psicológico, mas é real. Você vai alimentando o seu desejo, a sua motivação. Então, os funcionários, eles precisam de meta. Mas é óbvio, pessoal, são metas possíveis de serem batidas. Eu trabalhei numa fábrica de uniformes e tinham 2 linhas de produção. Tinha uma linha que produzia a parte superior, que eram as camisas, né, jalecos. Tinha uma outra parte que produzia as partes de baixo, que eram calças, bermudas, né? E elas tinham meta de produção por pessoa. Então, no final de um dia, eu tinha que fazer a média, tinha que dar 25 peças por pessoa. E eu trabalhava como gestor de produção, mas a minha gestão era sobre a produção externa, né? E era muito engraçado, porque a meta delas era 18. Durante muito tempo foi 18. E aí elas bateram a meta de 18, e aí elas sempre estavam batendo a meta. Todo dia a meta batia, todo dia. Aí a gente fez um planejamento novo no início do ano, falou, a meta agora é 25, porque a gente quer produzir tanto a mais no final do ano. Ou seja, eu estimulei a equipe a atingir uma nova meta, porque quando você põe a meta, e a meta foi batida, e não tem outra, acabou. A motivação ela não existe mais, tá? Então, motivar a equipe é um ponto positivo do planejamento. Conhecimento mais profundo sobre pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades, que é a matriz de SWOT, né? Durante o planejamento, eu coloquei os 2 vídeos juntos, porque, na verdade, o que acontece? Quando você vai fazer planejamento, você faz matriz de SWOT. É tipo assim, ó, é um pelo outro, entendeu? Dentro do seu planejamento, a matriz, ela aparece, porque para você planejar, você precisa saber o que é seu ponto forte, o que é seu ponto fraco, quais são as suas ameaças. Estabelecer indicadores, que é você ter valores, é você dizer como avaliar, possibilidade de correção, início ou continuidade de uma cultura voltada para o próprio planejamento, né? Ou seja, você começa a criar cultura de planejamento. E aí você tem uma questão também que é o maior engajamento dos funcionários, porque você mostra que a opinião deles é importante para você. Tá? Isso são alguns pontos positivos. Agora sim, quando e com que frequência devo fazer? Isso é relativo, tá? Geralmente, as empresas, elas fazem planejamento 1 vez, 2 vezes, 3, depende muito. Depende do que, Thales? Dessas questões aqui, ó. O porte da empresa, o estágio de vida. Como assim, Thales? Se ela é nova, se ela é adolescente, se ela já está consolidada, certo? Então, tipo assim, quando planejar? Depende de onde você está, filho. Né? Depende da situação que você está vivendo. Por exemplo, hoje na empresa que eu estou, a necessidade de planejamento é muito grande. Então, nós estamos vivendo o processo de planejamento. Né? Estamos criando um setor, a empresa está passando por uma estruturação. Então, nós estamos vivendo o planejamento. Agora, tem empresas que já estão consolidadas. Sim, não que a nossa lá não esteja, né? Eles nem podem ouvir eu falando isso. Não que nós não estejamos consolidados, mas tem empresa que está num nível de
de maturidade em que o planejamento é feito uma vez por ano, ou uma vez a cada 5 anos, ou uma vez a cada 10 anos. Entende? Então, o planejar depende dos objetivos que se tem. Se você tem um objetivo para daqui 10 anos, você planejou e você está dentro do planejamento, não tem necessidade de alterar, a não ser que você queira mudar alguma coisa, entendeu? Você pode planejar também de acordo com a dinâmica do mercado. Por exemplo, muitas empresas precisaram de refazer seus planejamentos durante a pandemia, né? Se não muitas pessoas todas, né? Se não muitas empresas todas. Porque, olha só o cenário, você terminou um 2019 promissor, por mais que tivesse no governo do Bolsonaro, né? Mas era promissor. Você tinha ali um caminho, aí de repente vem o carnaval, toda aquela crise externa já se falava de coronavírus e tudo mais, e de repente a coisa estoura. Março de 2020, as empresas precisam fechar, muita gente não vai mais trabalhar, muita gente quer informal só. E aí cria aquele clima onde é necessário planejar. Então eu acredito que grande parte das empresas do Brasil e do mundo adotaram novas linhas de planejamento durante a pandemia, né? Faturamento também, você pode, às vezes seu faturamento está caindo muito, e aí você precisa planejar de novo, né? Enfim, o planejamento ele sempre vai acontecer quando você achar que é oportuno fazer. E aí, quando eu falo você, não estou falando só de você pessoa, mas de você equipe, de você grupo, de você todo, né? De você empresa, né? De você ser empresarial. Como faço o planejamento estratégico? Agora a gente vai falar de algumas etapas, né? Como fazer o planejamento? O primeiro é o diagnóstico, né? E nesse diagnóstico, vocês vão ver aqui que tem a palavra SWOT e FOFA, né? Que foi o que a colega apresentou para a gente aí. É diagnóstico, é como você vai no médico. A primeira coisa que o médico faz quando você chega lá é fazer o diagnóstico. O que você tem? Ele te pergunta, você diz. No caso da empresa, é isso, você vai fazer uma análise do que você é. Por isso que a gente sugere a matriz de SWOT. Eu não sei se eu tenho... Ah, tem. Eu já tinha deixado aberta aqui. A matriz de SWOT ela é uma ferramenta onde você consegue avaliar a questão de forças e fraquezas que você possa ter. Então você tem aqui, não dá para vocês verem muito claro aí, né? Tá meio apagadinho, mas dá para... Deixa eu dar um zoom, peraí. Só para vocês... É porque, na verdade, a matriz de SWOT é quase que aquele quadrante que nós fizemos ontem, né? Você pega uma folha, tem 4 partes e você vai fazer a análise. Primeiro das suas forças, certo? Que a força é o seu ambiente interno. O que é forte? O que vocês têm de bom? Né? Como se você perguntasse para sua empresa, no que nós somos bons de verdade? E é um processo difícil isso aqui. Eu já preenchi algumas matrizes de SWOT, não só para empresas, mas pessoais também. E se eu perguntar para vocês, no que você é bom? Me fala, conta para mim aqui, conta para o tio aqui, o que você é bom? As pessoas vão demorar a responder, porque elas não têm clareza. E quando é numa empresa, é pior ainda. A empresa ela tem que ter muito claro o que ela é boa para fazer, tá? Então, primeira coisa, quais são suas forças? Segunda coisa, quais são as suas fraquezas? No que você é fraco? O que a sua empresa perde? As fraquezas, elas estão vinculadas tanto ao ambiente interno quanto externo também, né? Tem isso, né? A colega falou disso. O que é o ambiente interno? É aquilo que está dentro da sua organização que você consegue interferir diretamente. Olha, meus funcionários têm baixo nível de qualificação. Isso é uma fraqueza. Mas é uma fraqueza que está atrelada ao ambiente interno. Você pode, com um treinamento, resolver isso. Agora, o mercado está desaquecido. Isso já é uma fraqueza, né? Ou é uma ameaça, na verdade, mas já é um ambiente externo. E aí embaixo a gente tem tanto as oportunidades quanto as ameaças. Oportunidade é aquilo que o mercado está oferecendo que lhe pode ser útil. É a situação, por exemplo, a pandemia, por mais que ela foi negativa em todos os aspectos possíveis, ela foi boa para muita gente, sabe? Muita gente conseguiu ver oportunidades. Eu não sou daquele cara, tá? Não me levem a mal, que tem um discurso, mas tem que ver o lado bom das coisas. Não tem lado bom nessa pandemia. Não existe, tá?
mas tem pessoas que conseguiram criar seus negócios durante a pandemia, ou fortalecer seus negócios durante a pandemia, né? Então, por exemplo, eu estar dando aula para vocês hoje é um exemplo que não é o melhor dos exemplos, né? Mas eu só estou dando aula para vocês hoje por conta da pandemia. Porque se não fosse a pandemia, o curso seria presencial, seria em Goiânia, e eu não ia conseguir me deslocar daqui para ir a tempo de dar aula para vocês. Então, eu nem participaria do processo seletivo se fosse. Então, assim, oportunidade é você identificar no mercado o que lhe pode ser útil, ou o que lá fora está acontecendo que você pode aproveitar. E as ameaças são aquilo que te ameaça, né? É como o próprio nome diz. São, por exemplo, empresas novas que aparecem, produtos novos, tecnologia nova que aparece que você não tem. Tudo isso pode ser entendido como ameaça. E tudo isso que eu falei está nesse primeiro passo, que é o diagnóstico. Então, se eu pudesse dizer para vocês, o primeiro passo de um planejamento é fazer uma matriz de SWOT. É fazer força, fraqueza, ameaça, oportunidade. Tá bom? O segundo passo é você definir as estratégias ou as diretrizes. Né? Ainda pode ser usada a SWOT ainda para isso, tá? Mas é você definir como que você vai fazer. É a diretriz. A diretriz dita o rumo, né? Qual que é a filosofia? Qual que é não é nem definir o objetivo aqui, tá? Mas é você definir o caminho ou a diretriz que vai ser usada. Depois você fala sobre meta. Porque aqui, quando você fala de diretriz, por mais que você não fale do objetivo... Espera aí que tem alguém pedindo para entrar, gente. É a Jennifer. Por mais que você não fale aqui de objetivo, mas quando você está definindo a estratégia, você está focado no objetivo. Aí você vem e define as metas. Cada meta, presta atenção no que eu vou falar. Pelo amor de Deus. Cada meta precisa ter um indicador. Por exemplo, aumentar o faturamento. O indicador é o próprio faturamento. Cada meta ela tem que ter uma forma de ser avaliada. Entendeu? Quando você coloca assim, melhorar a qualidade do atendimento, isso é uma meta, ótima. Mas como que você vai quantificar isso? Como que você vai dizer que melhorou? Não, a gente vai criar uma pesquisa de satisfação com o cliente. Ah, beleza. Toda meta precisa ter uma forma de avaliação. Tudo bem? Então não estabeleçam metas que vocês não... Tem meta que é muito fácil, que envolve dinheiro, que envolve tempo. Mas tem meta que é subjetiva, e aí você precisa quantificar, tem que ter um jeito. É um indicador, tá? Para que você consiga avaliar. Então, por exemplo, são alguns tipos de indicador: lucratividade, ticket médio, nível de serviço, taxa de sucesso. Tudo isso são indicadores, mas existem outros, e também tem um monte que não está aqui. Tá? Esses são exemplos. Por exemplo, taxa de lucratividade é um indicador muito bom. Por exemplo, se o meu lucro está crescendo, significa que as coisas estão andando bem atrás de mim. Ou seja, as coisas estão evoluindo. Então, para cada meta que você estabelece, você sempre tem que ter um indicador. O passo número 4, a gente fala de projetos e processos. É definir como que as coisas vão acontecer. Você definiu a estratégia, você definiu a meta, mas qual que é o processo? E às vezes, em cima de um planejamento, existem vários outros pequenos projetos acontecendo. Por exemplo, nós vamos vender aquele exemplo da fábrica de cerveja que nós usamos lá no início. Eu quero dobrar a minha produção dentro desse ano. Para isso, vai acontecer um projeto de ampliação da nossa fábrica. Estão entendendo? Tem um objetivo sendo almejado e vários projetos acontecendo. Um deles é a ampliação da fábrica. Outro projeto que está acontecendo lá é a criação de uma nova cerveja, de uma cerveja artesanal. Sabe? É isso. O planejamento, você tem o topo, mas você tem um monte de outras coisinhas acontecendo. Você faz isso no passo número 4, que é projetos e processos. Depois vem o 5º passo, que é a nossa administração, né? É você fazer o controle do planejamento. Geralmente a gente faz isso com planilha, com quadro, né? A coisa que eu acho mais linda no mundo é quando eu chego na sala de um gestor, seja ele qual for, e ele tem um quadro enorme, ou uma televisão enorme, com os gráficos ou com as planilhas das atividades que estão sendo desenvolvidas.
Por exemplo, olha, atividade tal, tá com o Thales está com ela já tem 3 dias, não andou. Atividade tal, tá com a Geisa tá parada. Sabe, é o controle e a gestão do plano que foi estabelecido. Isso é uma coisa mais linda de se ver quando você está vendo a coisa acontecer, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a importância desse planejamento, né? Mais do que a gente já falou aqui. É só para a gente finalizar, que é praticamente o último slide. Planejar, né, nesse caso nosso aqui, o planejamento estratégico para empresas, ele significa, né, alcançar o objetivo. Ele significa caminhar para o objetivo. Ele significa o caminho mais curto para o objetivo. Eu vou explicar para vocês. É muito ruim quando a empresa não tem planejamento, porque ela não atinge o objetivo. Ela pode até atingir, só que ela vai fazer um caminho mais longo. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha mais ou menos a idade da maioria de vocês, 16 anos. 16 não, eu tinha 14. Aí eu fui para uma empresa, trabalhei como menor aprendiz, aí aos 16 eu mudei de empresa. E a dona da empresa era uma senhora muito velhinha, era essa fábrica de uniformes, e ela sempre confiou muito nas pessoas novas. Ela é totalmente diferente da maioria dos empresários velhos, né, mais velhos. E teve um dia numa reunião que ela me falou uma coisa que eu achei fantástico. De tão simples, fantástico. Ela falou, Thales, se essa sua orelha aqui, direita, está coçando, acho que é a esquerda de vocês, mas é a minha direita, como é que você coça a sua orelha? Eu falei, uai, pergunta mais besta, né? Assim, né? Ela falou, pois é. Por que você não coça assim? Eu falei, ué, é mais difícil, né? Dá mais trabalho. Ela, pois é. É isso que eu não entendo nas pessoas. Eu falei, ué, por quê? Ela falou, porque as pessoas têm um problema para resolver dentro da nossa empresa e elas querem resolver da forma mais difícil possível. Por que não resolve da maneira mais fácil? E aí, isso serve para o planejamento. Por que não planejar para me chegar no objetivo direto? E não ficar fazendo curva. Esses dias eu estava viajando com meu filho, ele tem 5 anos, e ele falou, pai, para que tanta curva? Eu falei, ué, como assim, menino? Não era mais fácil fazer uma estrada reta? Né? Eu fiquei até pensando que ele não estava tão errado, né? Mas são as circunstâncias, né? Não dá para fazer uma estrada aqui, nós vamos contornar o morro, né? Mas assim, ele tá certo. O certo, né? Para pagar pelo certo tinha que ser igual ao avião, né? Fazer uma viagem mais em linha reta. Mas é isso, né? O planejamento ele nos dá a condição de você saber o caminho que você vai percorrer. Como que você vai chegar naquele objetivo? Certo? Você não precisa, você não vai queimar energia à toa, que é o grande problema das organizações hoje em dia, é queimar tempo à toa, principalmente tempo. Não planeja o que vai fazer, faz, dá errado e tem que fazer de novo. E além de fazer de novo, tem que planejar, sendo que podia ter sido planejado antes. Entendem? Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui hoje, nessa aula sobre planejamento, é o quanto que esse hábito de planejar faz diferença para o profissional que vocês querem ser. Por quê? Todos vocês aqui, com raríssimas exceções, estão buscando um primeiro emprego, né? A maioria de vocês. E o que mais hoje nós temos visto em entrevistas de trabalho, né, em pessoas novas que entram no trabalho, é a falta da cultura administrativa. É a falta do culto, não falo nem de tato, tem muita gente que fala de tino, né? O cara tem tino para administrar. Não, nem é isso. O que a gente sente nas pessoas hoje, principalmente os jovens, é a falta do interesse pela administração. O jovem, com raríssimas exceções, ele não está disposto a planejar. Ele quer a vida louca, ele quer fazer, ele quer o emprego, ele quer fazer a tarefa, mas ele não quer pensar a tarefa. Hoje em dia, de uma forma muito geral, e eu não estou falando de vocês, tá? Eu estou aqui dando um geral, né? Hoje em dia, as pessoas elas querem o pronto, o fácil, o mais rápido, e não querem perder um tempo precioso planejando. Não quero perder, quando eu falo perder, nem é perder, né? Mas não querem ali gastar 1 hora, 2 por dia para planejar as ações que serão feitas naquele dia.
E isso faz uma grande diferença numa entrevista de emprego, por exemplo, quando você conhece esses conceitos. Você sabe o que é planejar, você sabe o que é proatividade, você sabe o que é gestão estratégica, você sabe o que é gestão por competência. São conceitos que têm ficado hoje muito queridos pelos entrevistadores, vamos dizer assim. E nos processos seletivos, na maioria das vezes, vocês fazem provas, né? Ou faz uma entrevista com o encarregado da área, ele vai te dizer o que você tem que fazer. E é bom quando você tem domínio sobre planejamento. E aí eu chamo a atenção de vocês para isso, mas não só em termos de trabalho, mas também em termos pessoal, né? Quando eu falei ontem, por exemplo, eu quero trabalhar. Onde você quer trabalhar? Como você quer chegar até lá? O que você vai fazer para chegar até lá? Quais são as metas que você tem que bater para chegar nessa empresa? Não, lá é muito difícil, tá? Não adianta. Mas mesmo que não dê certo nessa empresa, enfim, outra vai dar, porque você tem um planejamento para chegar lá. Então é muito importante. Vocês têm alguma dúvida em relação ao que eu falei? Tá tranquilo? Eu falei um pouco rápido, né? Hoje eu tô meio agitado. Eu tomei um remédio mais cedo e ele deixa a gente meio acelerado. Justamente por conta de coisas, né? Eu tenho tanta coisa para fazer, eu falei, se eu não tomar esse remédio hoje, eu vou dormir cedo e eu não posso dormir cedo. Como que vocês entenderam tudo isso? Tem alguma dúvida, alguma pergunta agora, nesse exato momento? A Jennifer falou que chegou atrasado e pegou tudo. Professor bom demais da conta. Tá tranquilo. Pessoal, qual que é a nossa proposta aqui hoje? A Maria Eduarda falou que tá tranquilo também. Conhecido o que é planejamento, conhecido como se faz um planejamento, eu não vou pedir para que vocês planejem, tá? Porque é abstrair demais. É tipo assim, eu falar, vamos fazer um planejamento estratégico? Bora. Mas a gente precisa primeiro criar uma empresa, né, ou um problema, criar uma situação, ou seja, é abstrair demais, né? Se a gente tivesse presencialmente, dava para marcar uma visita em uma empresa e tudo mais, dava para se organizar. Mas, de toda forma, eu estou pensando numa entrevista com um administrador aí, e se der certo, ele vai conversar com vocês sobre planejamento estratégico também. Mas o que eu queria que vocês fizessem hoje como atividade, né? Qual é a atividade que eu quero que vocês façam hoje? Primeira coisa é nós fazermos uma matriz de SWOT, mas não uma matriz de SWOT empresarial, uma matriz de SWOT profissional. Todos vocês, jovens ou não, têm um objetivo profissional, certo? Então você vai pegar uma folha de papel aí, lógico, uma folha de papel, ou você pode fazer isso no seu computador e vai fazer assim, não precisa fazer a matriz, certo? Não precisa fazer, você pode escrever assim, forças, 2 pontos, e você vai me listar o que você considera sua força enquanto profissional, certo? Tem coisas que são pessoais que pode ser usada, por exemplo, bom relacionamento pessoal, sou comunicativo, são suas forças, tá? Depois você coloca fraquezas, 2 pontos. Quais são suas fraquezas? O que mais o que você considera o mais ruim em você que pode te prejudicar profissionalmente, tá? Tomem cuidado para vocês não falar muitas coisas pessoais, mas pode aparecer, por exemplo, eu sou muito estressado. Parece que é pessoal, mas envolve trabalho. Então fiquem à vontade também para escrever o que realmente for verdade. E aí você vai identificar o que é ameaça e o que é oportunidade no seu dia a dia. Pessoal, deixa eu só responder uma mensagem aqui da diretora, só um minutinho.
Pessoal, então, dando sequência, vocês vão fazer, então, eu parei nas oportunidades, né? Oportunidades. O que são as suas oportunidades? O que você visualiza como oportunidade no exato momento que nós vivemos? Ou seja, é difícil às vezes, mas você vai tentar. Se não conseguir enxergar nenhuma, tudo bem, né? Mas é possível ter oportunidades. Então, por exemplo, vocês estão, nesse exato momento, vivenciando uma oportunidade, né? Que foi dado um curso gratuito, enfim. Essa foi uma oportunidade, como existem outras. Ao mesmo tempo que você está vivenciando uma oportunidade, você está adquirindo uma força, que é uma formação. Estou dando exemplos, tá? E depois você vai colocar as ameaças. O que é mais perigoso para você enquanto mercado de trabalho? O que você acha que te ameaça muito? Ou seja, é a profissão que eu quero, eu acho que o mercado não está assim. Então você vai fazer isso de acordo com você profissional, certo? Essa é a primeira atividade. Quando eu falo primeira é porque tem outra, né? A outra atividade é o que a Caroline fez aqui na sala comigo. Então a Caroline, ela não vai precisar fazer atividade porque ela fez. Ela me respondeu o resumo desse vídeo, né? Pelo jeito ela até anotou, pelo como ela falou, né? Eu não sei, eu tô falando que ela não precisa fazer, gente, porque aparentemente ela já fez, tá? Não é porque ela falou aqui que ela não vai fazer, mas é porque aparentemente ela já fez. Ela deve ter anotado em algum lugar o resumo dessas coisas que ela me disse. Ela pode só tirar foto e me mandar, tá? É um resumo ou tópicos dos vídeos que vocês assistiram, que é planejamento estratégico. Pode usar parte da aula do que eu falei, enfim, pode fazer um bem bolado ali. São essas duas atividades, então. Vocês precisam fazer um resumo ou a sua explicação sobre o vídeo que você assistiu e mandar no grupo. Pode ser áudio, pode ser texto. A matriz de SWOT vocês vão fazer e essa vocês me mandem no privado, porque eu sei que muitos de vocês são vergonhosos e que muitas das coisas que vocês vão colocar também às vezes pode ser pessoal e você não quer compartilhar. Então você pode mandar a matriz de SWOT no meu privado do WhatsApp. Quando a gente tiver com a plataforma funcionando, que eu acabei de testar antes de começar a aula, ainda não está, nós iremos fazer tudo isso por lá, certo? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Podem fazer perguntas à vontade. Eu estou à disposição de vocês. Deixa eu ver que tem alguma coisa no chat aqui. Meu computador está tão lento. Não apareceu. Eu já fiz as anotações dos 2 vídeos que o senhor mandou no grupo. Tá, e no seu caso, então, basta você tirar uma foto lá e mandar no grupo, tá? Não pode ser no seu PV, não? Não, essa atividade das anotações é no grupo. Só meu privado. Deixa, pessoal, para mandar no meu privado só o que realmente eu pedi, porque aí fica mais fácil para me corrigir e ir acompanhando vocês, tá? Lá no grupo, essas atividades mais gerais, no meu privado, essas mais específicas, tá bom? Para organizar a vida do velho professor. Tudo bem? Se vocês não tiverem dúvida, vocês podem ir saindo para fazer as atividades, tá? Daqui a pouquinho eu posto o link do vídeo para quem não assistiu ou para quem precisa assistir de novo ou quem pegou aí pela metade, né? Quiser assistir um pouquinho do começo da aula, tá bom? Quem quiser ficar no finalzinho também? Caroline perguntou alguma coisa aqui. Oxe, deixa eu ver o que ela perguntou, que sumiu o comentário. Se puder deixar bem explicado sobre esta análise de SWOT no grupo. Ah, tá. Eu vou mandar um áudio com as orientações no grupo também, tá? Eu acho que no grupo de vocês não deve ter ninguém que é com deficiência auditiva, né? Última sala que eu coloquei tinha deficientes auditivos, eu não podia mandar áudio. Aí ficava é sempre mais complicado. Aqui o Ciano colocou, se pode explicar novamente sobre o que seria oportunidades na matriz. Tá, eu vou falar de oportunidade aqui agora. Oportunidade é o que no ambiente externo pode te favorecer. Por exemplo, linha de crédito é uma oportunidade. Ou seja, o governo está dando incentivo para determinada linha de crédito. Isso é uma oportunidade. Ou seja, algumas empresas do meu ramo estão fechando.
Isso é uma oportunidade de crescimento. É tudo aquilo que acontece no seu ambiente externo que você pode aproveitar para o seu crescimento ou para atingir o seu objetivo. Vocês, enquanto uma matriz profissional, que é o que vocês vão fazer, vocês vão pensar no que é uma oportunidade para você crescer enquanto profissional. O que você falou aqui? Neste caso, as mídias sociais seriam uma oportunidade? Sim, o crescimento das redes sociais ou a oportunidade que a rede social me oferece para mim, enquanto profissional, é bom, entendeu? Para aquilo que você quer fazer. Então, por exemplo, o crescente das redes sociais foi muito bom para as lojas de tecnologia, né? Então, a gente vê aí, por exemplo, Apple, outras marcas que estão crescentes, ou seja, é uma oportunidade. A pandemia em si foi oportunidade para isso, que as pessoas foram para casa. As pessoas, a quem vende internet, cresceu os pacotes, né? Ou seja, vendeu mais, aumentou a capacidade. Então, é aquilo que para você ou para o seu negócio é uma oportunidade de crescimento, tá? Beleza? Aí lá no grupo eu vou colocar um áudio explicando de maneira geral a proposta da atividade, tá bom? Para vocês se orientarem para fazer a atividade. Eu vou dar só um intervalinho de 15, 20 minutos para vocês descansarem e manda a proposta da atividade lá no grupo. Vou mandar os slides também e mando o link da aula. Fechou? Se não tiver dúvida, então, abraço para vocês. Amanhã a gente tem aula, e aí quinta e sexta não, por causa do feriado. Mas amanhã a gente tem aula ainda, beleza? Amanhã à noite a gente se encontra. Até mais.